Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita e se trata do incrível Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Andei lendo esse livro para o clube do Lendo Literatura Brasileira, né, do Álvaro, nesse tempo. Ando meio sumida por causa de motivos de trabalho, né? Mas essa leitura me acompanhou durante esse período e, assim, é uma leitura que me fez mais uma vez refletir questões inerentes ao nosso ser, né? Eu falo nosso ser, a questão enquanto negros numa sociedade brasileira, né? Uma sociedade racista, uma sociedade que ainda reconhece o racismo, mas o racismo obviamente sempre está no outro e nunca na gente. E aqui o que o autor faz é justamente isso. Né? O avesso da pele ele vai tratar do que há mais simbólico dentro de tudo isso, a pele negra. Né? Vou comentar mais um pouco para frente como esse signo, que é a pele negra, ela permeia toda a história da negritude aqui no Brasil. E como isso acaba sendo algo relevante. Né? Não tem como não falar da negritude sem não falar da pele propriamente dita. Né? Aqui a gente vai acompanhar o Pedro. O Pedro, ele vai aqui contar as histórias do pai e da mãe, né? Então ele vai, como se fosse uma história, um romance memorialístico, mas ele vai recordar um pouquinho a história da família dele, né? Ele está aqui entrando pro candomblé e, se eu não me engano, não tenho religião, e se eu não me engano, aqui para você tem um período do candomblé onde você tem que fazer essa introspecção, né? Voltar-se ali para dentro, para comentar não, mas para fazer como se fosse, a grosso modo, falando uma retrospectiva da sua vida, né? Buscar esse eu interior para aí sim entrar nas águas, né, dessa nova religião. E aqui ele comenta nesse primeiro capítulo justamente isso, né? Ó, há cadernos e papéis, há pastas com provas e redações dos seus alunos. Teu caos me comove. Olho para tudo isso e percebo que serão esses objetos que me vão ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos serão teu fantasma a me visitar. E quem é, quem pertence a esses objetos? Aqui ele está falando do pai. Né? O pai dele é o Henrique. E aí, o pai dele é professor. E aqui ele já fala, ó, antes de você partir. Então, assim, não é spoiler dizer que se for, pula uns minutos aí pra frente, tá? Mas não é spoiler dizer que o pai dele aqui já é uma figura morta, tá? Ele vai relembrar a história do pai, o passado do pai, de modo a recontar um pouquinho da sua própria vida também. Né? E por que ele faz isso? Porque a sua vida, a vida do pai, assim como da mãe, é permeada pelo racismo, permeada também por questões de abandono, né? Dessa não identidade. E identidade aqui dentro também é um tema que é muito preponderante. Essa busca da identidade, né? Essa identidade que há por trás do quê? Da pele. Né? Você não é um negro apenas, você é algo a mais que isso. Então, há essa busca incessante por identidade também. E aqui, quando a gente comenta, né, começa a falar do Henrique, o Henrique é o quê? É o pai do Pedro, ele é um professor. Aqui você vai, ao mesmo tempo, lidando com ele já adulto, na figura do professor, trabalhando nessa sala de aula, lidando com esses alunos, com esse tipo de ensino mecânico, onde não tira proveito de nada, nem do que ensina, nem do que aprende. E ao mesmo tempo ele vai relembrando a figura do pai enquanto jovem, né? Ele vai para o sul, esse sul racista, onde há essa figura do branco e que ele vai passando ali por questões que envolvem um racismo estrutural, né? As piadinhas, que é as relações interraciais, né? E como o racismo vem ali nas diversas nuances. E
Claro, né, o engano que há, por exemplo, dos policiais ao encontrar um negro num bairro de gente abastada, né, ao lidar com essa estereotipação do corpo do negro. Ele vai contar também como o pai dele se relacionou com essa personagem branca, né, a primeira namorada, com a curiosidade da branca que namora o negro, surgiu também, como essa família dessa menina branca, ela olha para essa relação e aí acaba vindo as piadinhas, né? Aí aos poucos ele não ligava tanto, até um ponto ali que ele achava até que excitante ter essa hipersexualização do seu próprio corpo, né? Da curiosidade dos outros para com o corpo dele. Achava excitante. Mas até certo ponto ele começa a se questionar. Há um ponto ali de virada onde ele conhece outro professor e ali ele começa a extrair um pouquinho sobre as questões raciais, como isso é reflexo no seu próprio relacionamento, né? E aí a namorada, ao perceber esse tipo de ação dele, esse tipo de estímulo que ele está tendo, começa a achar chato esses assuntos, né? Porque assim, uma piada com o negro da família já não é mais piada, né? O negro fala, ó, não é tanto assim. Qual o motivo da graça? E aí as pessoas já começam a falar, ah, eu não estou sendo racista, é só uma piada, né? Há muito disso. E também ele vai falar um pouquinho da mãe dele, né? Antes mesmo de conhecer o pai, né, o Henrique, tem a Marta, que é a mãe. E ela também carrega uma história atrelada ao abandono, né? Morou com outras mulheres. Ela também passa por processo de hipersexualização, né? Depois de mais adulta. A página 54, por exemplo, tem esse ponto de virada, né? Vamos dizer assim, ó. Quando ela está na praia. Né? Minha mãe estava com 13 anos quando escutou um homem que tinha idade para ser seu avô dizer que ela era uma mulatinha muito gostosa. E ao ouvir aquilo, minha mãe se assustou, porque jamais tinha sido chamada assim. Achou nojento. Nunca tinha pensado que seu corpo e sua pele pudessem atrair a atenção dos homens daquela forma. E assim ela ganhava outro adjetivo que carregaria pelo resto da vida: mulatinha. Né? E nessa época ela percebeu que seus seios ganharam massa, suas pernas e bunda também, como se uma espécie de fermento fizesse seu corpo crescer alheio à sua vontade, e minha mãe não sabia muito bem o que fazer. Então ela passou a se cobrir do jeito que podia. Então a gente já percebe aqui como o racismo ele vai se enraizando ali na figura da pessoa, né? Ela começa a ter uma noção daquilo. Antigamente ela não tinha, mas ela começa a ter um pouco de noção daquilo. Ela também passa por relacionamentos interraciais. Tem uma figura aqui de um cara que ela mora junto com esse cara, com a família dele, e ela é tratada como uma escrava praticamente da família, onde a mãe, essa sogra dela, tratava ela aos afazeres, os serviços braçais era ela que fazia. E aí a gente já vê uma figura de um homem resignado, uma figura paternalista dessa família, onde o homem não fazia nada, ela estava ali a todo tempo para trabalhar, servir de carregando as coisas para a sogra, ainda tem que lidar com os afazeres da casa, dar comida para esse marido, e eles moravam junto, né? Ela até começou a falar com ele, não, vamos aqui morar, vamos ganhar independência, morar no nosso próprio canto. E ele falava que não, que estava tudo bem, não havia problema nenhum. E aí, né, de relação em relação, o Henrique e a Marta, eles se conhecem, né, começam ali a nutrir um relacionamento. E aí, o que acontece? Esse relacionamento também não era as mil maravilhas, né? Não era as mil maravilhas. E teve problema entre a relação entre o Henrique e a Marta, eles fizeram terapia. É interessante a parte da terapia, que eles vão comentando a importância do discurso, a importância do falar. Né? E ela fala uma coisa muito interessante aqui na página 76, quando ele começa a falar sobre a questão de raça, né? E ela comenta uma coisa que, às vezes, ele não percebia, né? Que é a questão de, vamos falar de raça? Beleza, a mulher negra é a base da pirâmide, né? Então, assim, se tá ruim pra você, pra mim, tá o dobro. Mais ou menos assim.
Aí ela fala: a vida é assim, Henrique, lide com isso, temos que olhar para frente. O movimento negro nunca fez nada por mim. O movimento negro acha que tudo se resume à cor da pele. Se esquecem que ser um homem negro é muito diferente de ser uma mulher negra. E às vezes vocês, por serem homens negros, acham que está tudo resolvido, que estamos sempre no mesmo barco e que o racismo justifica todas as merdas que vocês fazem com as mulheres. Além disso, eu queria saber onde o movimento negro estava quando me assediavam na praia, quando eu tinha 13 anos. Onde o movimento negro estava quando não impediu que minha mãe morresse bêbada na rua. Eu queria saber por que ninguém se importou com ela, nem com os filhos dela. Minha mãe bebia para se proteger da realidade. Ela era uma mulher negra, na década de 80, com 4 filhos para criar. Era o mundo contra ela e contra nós. Ela era presa fácil, entende? Porque a gente às vezes cansa de suportar. E quem se manteve de pé até que pudéssemos sobreviver não foi o discurso do movimento negro, mas as garrafas de cerveja e a cachaça que ela conseguia beber. Eu não quero dizer que essa história de negritude não tem importância, não é isso. Mas esse tipo de movimento coloca todos nós no mesmo balaio. Os negros são diferentes, não somos iguais. Essa aqui me fez lembrar muito da Truth, né? Sou Sojourner Truth, e eu não sou mulher, né? Que dentro ali a mulher é o outro, é o neném, né? Dentro do movimento negro, ela é deixada de lado porque olha sempre para a parte masculina do movimento. E dentro do movimento feminista, olha sempre para a mulher enquanto mulher branca. Então aqui ela traz um pouquinho disso e eu achei essa fala aqui sensacional. Os negros são diferentes, não somos iguais. Né? E aí ele vai contando um pouquinho de como se dá essa relação entre eles, as questões de infidelidade, da terapia, mas para mostrar, né, que por mais que a relação seja uma relação afrocentralizada, vamos dizer assim, não era também as mil maravilhas, também havia ruídos nessa relação. Então a gente percebe que esse é um livro que vai tratar, como o título próprio diz, o avesso da pele, né? Vai lidar aqui com o negro para além desse signo, né? Para além dessa pele negra, principalmente como o racismo ele afeta as nossas subjetividades, como ele afeta a nossa perspectiva de vida, nosso sentimento, nossas emoções e, né, consequentemente, as nossas relações, seja elas relações afetivas, as relações sociais, nos mais diversos níveis. Isso aqui é muito, muito interessante de acompanhar. Né? Isso me fez lembrar a Neuza Santos Borges, naquele livro dela, Tornar-se Negro. Ela é uma psicanalista, né? E no livro ela comenta justamente isso também, sobre como o racismo ele está ali embrecado nessas questões psicológicas. Também me fez lembrar um pouquinho do Frantz Fanon também, por que não? Na página ali 22 do livro, né, eu peguei aqui meu caderno onde eu anotei, ela comenta sobre esse tripé, né, ó, há um tripé de cor, embranquecimento e democracia racial, e depois da abolição, e que produziram as condições de possibilidade do negro crescer, ou seja, a ascensão desse negro na sociedade após a abolição. Mas com essas 3 características, né, a cor da sua pele, a ideologia do branco, né, a branquitude e a democracia, a pseudo-democracia racial, colocaram ali na cabeça do negro uma questão de vir a ser, ou seja, o negro não era um negro assim, ele se tornava um negro. Ó, diante das entrevistas, ela consta que é a aquisição da consciência de um discurso mítico acerca da identidade negra. A ideia de uma ameaça à segurança nacional. Criou-se essa ameaça, né? O estereótipo do negro, igual nas passagens que a gente tem aqui, em que os policiais abordam o pai do Pedro, isso na juventude e no último derradeiro fim do pai do Pedro, que é uma cena horrível, triste, né? Onde ele tem ali esse momento de ápice como professor, mas é interrompido por essa figura da segurança nacional, né? A polícia, né? A ideologia do branqueamento e como ela influencia o emocional dos negros. Então, quanto mais próximo dessa ideologia do branco, mais o negro se sente, digamos, confortável, né? Quanto, igual a gente fala, né? Do colorismo, quanto mais sua pele for clara, mais próximo da branquitude você estaria, não sofreria tanto quanto uma pele retinta, por exemplo, algo nesse nível, né?
Também há uma tese de doutorado que eu li na época da faculdade, chamada Significações do Corpo Negro, né, da Isildinha Batista Nogueira. Ela também comenta sobre essa simbologia, né, ó, na página 47. Depois vocês dão uma lidinha lá, que a tese, ó, show de bola, né. O corpo negro corresponde ao excesso, exclui dos atributos morais e intelectuais. O negro vive cotidianamente a experiência de que sua aparência põe em risco a sua imagem de integridade. Aquilo que eu falei, né? A branquitude, ela vai colocar ali ideais do que é bonito, do que é certo, do que é ético, né? Beleza. E o corpo negro, ele está fora disso. Então, quanto mais próximo do corpo negro se tenta parecer aí, tenta se encaixar dentro desses ideais que a branquitude coloca, mais ele se sente pertencente a essa sociedade. E eu lembrei também de outro livrinho aqui, esse aqui, ó, Literatura Negro-Brasileira, do CUT. Também usei ele para meu trabalho da faculdade. Ele fala sobre a questão no capítulo da identidade por dentro. Como é uma questão que identidade que permeia muito essa obra do Jefferson, ele fala um pouquinho sobre a questão da identidade. Ele fala sobre que, assim, em livros em que o autor é branco, eles colocam o negro de uma certa maneira. E quando o autor é pertencente a essa identidade racial, aí o tratamento já é diferente, né? Ele trabalha com a questão da verossimilhança. Ó, quando se fala em ilusão de testemunho, estamos falando de algo importante para a literatura, a verossimilhança. Se lemos um texto de ficção ou mesmo um poema e sentimos que aquilo parece verdade, fomos pegos pela a verossimilhança. Esta, entretanto, carece do referente de nossa história pessoal. Algo parece verdade para alguém. A verossimilhança, portanto, precisa de que alguém a referende. E esse alguém só pode fazê-lo com base em seus referenciais, sua experiência de vida. Assim, eu acho que, não sei, mas posso estar generalizando, mas pelo menos dentro dessas questões que o livro aborda aqui, a abordagem policial, a hipersexualização, esse racismo recreativo, a gente lida com esses pequenos atos racistas cotidianamente, seja nas nossas famílias, nas nossas relações de trabalho, relações afetivas, enfim. A gente acaba lidando isso, e essa verossimilhança justamente é isso. A gente acaba identificando na nossa vida aquilo que tem ali no livro. Ó, quando se estudam as questões atinentes à presença do negro na literatura brasileira, vamos encontrar na maior parte da produção de autores brancos as personagens negras como verdadeiras caricaturas. Isso porque não só esses autores se negam a abandonar sua brancura no ato da criação literária, por motivo de convicções ideológicas racistas, mas também porque, assim, acabam não tendo acesso à subjetividade negra. Estar no lugar do outro e falar como se o outro fosse o outro, ou ainda lhe traduzir o que vai por dentro, exige um desprendimento daquilo que somos. Os atores sabem disso, os escritores pouco sabem ou não querem saber, em especial quando se trata do relacionamento interracial. As exceções ou tentativas sempre demonstram a regra. O sujeito étnico branco do discurso bloqueia a humanidade da personagem negra, promovendo sua invisibilização. E mais embaixo ele continua. A humanidade no negro se agride à humanidade do branco, e porque esta última se sustenta sobre as falácias do racismo. O sujeito étnico-negro do discurso enraiza-se geralmente no arsenal de memória do escritor negro. E a memória nos oferece não apenas cenas do passado, mas formas de pensar e sentir, além de experiências emocionais. É muito importante essa fala aqui, né? É justamente isso, né? Aqui, né, ao ler esse livro, eu me deparei com questões ali que vão além desse corpo negro, né? E como esse racismo, ele afeta, né, as subjetividades. Por muito tempo, o racismo olhou para o negro apenas como um corpo, né? Um ser que não tinha sentimento, um ser que não tinha credo, um ser que não tinha seus valores morais, seus valores éticos, apenas um corpo, né? Com o tempo, após a abolição, isso ainda permaneceu, né? E ainda permanece, né, ao tratar com as figuras hipersexualizadas nas diversas artes, né? Ao tratar da questão do cárcere privado, por exemplo, da questão policial,
Isso daqui é algo que também marca muito esse livro aqui, do corpo negro ser marcado por esse estereótipo negativo, né? Então, como isso afeta o nosso subjetivo que às vezes não é tratado de certa maneira, né? Não é tratado com tanta complexidade. Então, é um livro que me levou a pensar muito sobre isso. Recomendo fortíssimo a leitura desse livro, né? O Jefferson Tenório é uma pessoa muito acessível, né, digamos assim, porque ele fez muitas reportagens a respeito, muitas entrevistas a respeito do lançamento desse livro. Chegou a ser perseguido nas redes sociais por contas fakes, né, por causa desse livro, que eu acho isso, digamos assim, não era para chocar, mas você está tratando de um Brasil como a gente está hoje, vivendo esse tipo de Brasil que a gente vive, é esperado que as pessoas, né, se camuflem dentro das redes sociais para trazer à tona aquilo que está dentro aqui, ó, né? Enfim, fica a dica desse livro, leia, é um livro que a gente deve levar para a vida. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí, não toda semana, mas tem vídeo aí das próximas leituras.